Irmãos, Mateus 23. Mateus 23. Verso 37 a 39. Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos porque nós estamos diante do Senhor, ó Pai. E nós te louvamos, ó Pai, porque as orações foram feitas todas em Cristo, por Ele e para Ele. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Nós te louvamos, ó Pai, porque somos alvos da graça. Somos os beneficiários, ó Pai, de toda a bênção que o Senhor, ó Deus Pai, dispensou por meio do seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. E ó Pai, mais uma vez o teu povo que se chama pelo teu nome, clama, a fim de que assim como os irmãos oraram, Deus, mais uma vez eu peço, para que o Senhor venha, Deus Pai, a nos humilhar, Deus. E sabemos, ó Pai, que quando nós encontramos o nosso lugar, nós sentimos prazer no Senhor, ó Pai. Nós sentimos alegria no Senhor. Sabemos, ó Pai, que quando a tua palavra ela nos confronta, ao mesmo tempo, ó Pai, ela traz um bálsamo para as nossas feridas. Ela traz para nós, ó Pai, uma alegria que é impossível que o mundo possa comprar, ó Pai. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja guardando o coração da igreja. A paz do Senhor, ó Pai, que excede, ó Deus Pai, qualquer forma de pensamento humano, esteja guardando os visitantes nessa noite na nossa igreja. Que o Senhor esteja, Deus Pai, falando aos visitantes também, ó Deus. E que em nosso meio hoje haja salvação. Que em nosso meio hoje, ó Pai, haja santificação, porque nós falaremos da Tua verdade. Jesus diz, ó Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é verdade, ó Deus. E, ó Deus, a Tua palavra é a única que pode libertar, ó Pai. Conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, ó Deus, traz libertação nessa noite, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, que bênção ouvir o povo de Deus, né? Estava ali meditando, ao mesmo tempo, ser cristão é uma coisa estranha. E eu pego a vinhetinha do Zagalo que ele diz: é estranho, é estranho. O crente é aquele que sente prazer na dor, na fraqueza, é aquele que é forte quando é fraco, não é assim? Aquele que é exaltado quando é humilhado, aquele que perde para ganhar, aquele que dá outra face, é aquele que escolhe os últimos lugares numa festa. E o culto ele é um misto de razão, porque enxergamos a santidade de Deus, e aí vemos a nossa pecaminosidade, e aí nós entendemos que estamos perdidos. Aí vem Deus e planejou um plano eterno, enviando o seu Filho para morrer por nós, e daqui a pouco nós entendemos que a salvação é somente por Ele, então nós corremos para Ele, e ao mesmo tempo vem assim uma emoção muito grande, mas essa emoção ela é misturada, porque no início do culto você parece que está sendo esmagado, está sendo moído, mas ao mesmo tempo vem alegria, vem júbilo, depois vem esmagamento de novo, aí vem júbilo. O crente é o único que pode sentir a verdadeira paz, que excede todo entendimento, e essa paz não depende das circunstâncias, e essa paz não depende se eu sinto ou não que Deus está comigo, mas a Bíblia diz que Ele está, mesmo eu não sentindo que Ele está comigo, porque muitas vezes você veio ao culto achando que Deus não está com você, porque você não está sentindo que Deus está com você, porque o nosso meio evangélico prega que nós devemos sentir Deus. Mas, irmão, se você sentiu ou não, Ele está aqui, mais certo do que o ar que eu respiro, porque o ar foi dado por Ele. Então Ele é mais certo do que o ar que eu respiro.
Não é tão certo como o ar que eu respiro, é mais certo do que o ar que eu respiro. E assim, para mim esse final de semana foi um final de semana assim de grandes emoções. Roberto Carlos não sabe o que é emoção, mas eu sei. São tantas emoções, né, pastor? E assim, hoje de manhã eu estava quebrado, falei, nossa, eu não vou levantar. Aí Deus levantou, né? Depois eu comi uma comida que fiquei quebrado também, mas não era da Vanessa, era do shopping. Mas que final de semana assim glorioso, irmãos. E tão glorioso que nós vamos ver assim hoje o lamento de Jesus. Mateus 23. Vou procurar assim ser breve na explanação para a gente aplicar mais. Nós já vimos desde sexta-feira que o Evangelho de Mateus apresenta o rei. O rei chegou, e o rei chegou juntamente com o seu reino. E o seu reino não é um reino conforme a cultura em que nós vivemos. Nós vimos que o rei, ele não é um rei humano, mas é um rei celestial, ele é divino, ele é Deus. Esse rei, sendo Deus, se esvazia da sua glória, assume forma humana, nasce de uma mulher pecadora, fica 9 meses aprisionado ali, ninguém entende isso, mas só Deus entende, louvado seja Ele. Mas esse Deus, o Filho, que é eterno, Ele se faz carne, Ele habita entre nós. Os seus pés, irmãos, santos pisaram a poeira, os seus pés santos caminharam com pecadores, os seus olhos viram o terror do pecado, as suas mãos sentiram canseira, o Senhor Jesus suou, o Senhor Jesus teve os momentos na tentação, 40 dias, e depois foi tentado por Satanás, aquele que é servo de Deus. Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus, e é verdade, porque Deus é soberano. E esse rei, ele instala um reino que não é um reino visível, mas ele é um reino invisível, e é pela fé que nós cremos naquilo que é invisível, como se fosse plenamente visível. A fé, ela coloca uma convicção tão grande no nosso coração, que, irmão, a gente consegue ver o invisível, assim como nós vemos em Hebreus, quando é dito que Moisés, ele contemplou o invisível, ele viu o invisível. Por isso que ser cristão é loucura, porque são sentimentos antagônicos, mas são paradoxais, ou seja, ao mesmo tempo nós vemos o que não vemos, é estranho isso. E esse reino, Jesus diz que o reino está dentro de nós, ele foi instalado dentro de nós, o reino de Deus. E é por isso que cada um de nós é a igreja de Deus, cada um de nós carrega o reino de Deus. Mas só que quando Jesus instala esse reino espiritual, esse reino chamado de o reino, vamos dizer assim, dos humildes, o reino dos que nada são, o reino daqueles que são marginalizados, o reino daqueles que as pessoas não enxergam nada, Jesus instala o seu reino. E os religiosos fariseus e os escribas perseguiam Jesus a fim de derrubá-lo, perseguiam Jesus a fim de pegar alguma brecha para tentar matar Jesus. E Mateus vai trabalhando toda essa questão. Quando ele chega no capítulo 11, Mateus vai dizer ali, Jesus exultando Deus. Irmãos, que lindo! Jesus exulta o Pai no Espírito, Jesus se alegra porque o Pai ocultou a revelação aos sábios e àqueles que se acham, irmãos, mas ele revelou aos pobres e humildes o reino de Deus, o reino que jamais passa, a igreja que jamais morre, a igreja que pode ficar 3, mas ainda é igreja. O templo pode ser derrubado, mas se tiver uma pessoa orando, lendo a Bíblia, ela é crente, ela é o reino de Deus. Uma pessoa carrega o reino de Deus dentro de si. Que maravilha! E essa luz veio aos homens, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. E Mateus continua dizendo ali o relato de Jesus, que Jesus se alegra em Deus, porque ele oculta dos que se acham, os fariseus, os religiosos, aqueles que eram sábios no seu próprio entendimento, na sua justiça própria, mas Jesus, o Pai revela aos pequeninos, aos pescadores, aos pastores, ele revela às prostitutas, ele se revela aos publicanos, ele se revela àqueles que se chegam diante dele e consideram-se serem indignos
de receberem o reino em seus corações. E os fariseus continuam perseguindo Jesus. E quando chega no capítulo 23, nós temos as condenações, os julgamentos de Jesus contra os fariseus, ele chama os fariseus de hipócritas. No capítulo 23, ele começa dizendo assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar. Presta atenção na palavra fardos pesados aí no versículo 4. E os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus está dizendo, eles têm autoridade sim instituída porque sentam na cadeira de Moisés. Jesus, ele não luta contra as autoridades, mesmo as autoridades sendo contra ele, mas Jesus diz: fazei tudo o que eles disserem, desde que esteja na Escritura, mas jamais os imiteis, porque eles não cumprem a lei de Deus, e eles não querem nem mesmo mover com o dedo, não querem mover uma palha a fim de cumprir a lei de Deus. Esses homens foram os demônios nos pés de Jesus Cristo. Esses homens foram dardos inflamados de Satanás contra Jesus Cristo e todos os seus servos. Então Jesus tinha que conviver com estes. E diz no verso 5: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Vocês cantaram o cântico: eu não tenho que ser reconhecido de ninguém, e nós não devemos ser reconhecidos de ninguém. O MacArthur, ele coloca uma carta anônima, não sabe quem é o autor, ele diz assim: o que Satanás quer é que nós percamos tempo com os cachorros do diabo, que são aqueles que nos acusam, e ele quer que nós desviemos o foco. Satanás quer que nós nos defendamos, Satanás quer que nós gastemos tempo dizendo assim: não, eu não sou isso não, não sou isso não, porque enquanto nós nos desgastamos nos defendendo, nós deixamos de proclamar o reino de Deus, nós deixamos de proclamar o evangelho de Deus, irmãos. E aqui é nos dito que esses homens querem ser vistos pelos homens. Nós não, irmãos, quando nós começamos a ser vistos pelos homens, significa que nós devemos tomar cuidado, porque provavelmente nós já caímos no orgulho, e o orgulho precede a queda. Olha só que interessante Jesus falando, eles querem ser vistos pelos homens. É por isso que nós, quando fazemos a boa obra de Deus, que a esquerda não veja o que a direita tenha feito, que a direita não veja o que a esquerda tenha feito. Porque nós devemos ser reconhecidos, irmãos, por Deus. Quando ele vai falar da oração: vós orareis assim, vocês entram aonde? No seu quarto, e ora o teu pai em secreto. É Deus que deve saber, é Deus que deve ver a minha vida, é Deus que deve saber quem eu sou, é Deus que deve saber o que eu fiz, e tudo o que eu faço é pela graça de Deus. Quanto mais eu faço, mais devedor eu me torno, porque é pela graça que eu sou o que sou. E Jesus continua dizendo: vocês amam em primeiro lugar nos banquetes. Ele fala no verso 6, no verso 7, vocês saúdam nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. Ele começa a falar para os discípulos: vocês não podem ser assim. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Verso 9, no verso 10, nem sereis chamados guias. O verso 11, mas o maior dentre vós será vosso servo. Verso 12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem mesmo se humilhar será exaltado. Esse é o reino, esse é o paradoxo. Eu lembro uma vez que eu sou do tempo dos Trapalhões, né? E rapaz, eu gostava daquele Zacarias, né? Ele era muito engraçado. E eu lembro que ele chegou assim para o Mussum, e ele chegou gritando de dor, e gemendo de dor, e batendo o pé, gemendo de dor. Aí ele sentou, Mussum, assustado com ele, e falou assim: Zacarias, o que foi? O que está acontecendo? Ele falou assim: não, é que eu uso 2 números a menos no meu pé, o sapato é 2 números menor do que o que eu uso 40 e coloquei um 38, e ele gritava aquele gritinho dele: ui, ui, ai, 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 porque está doendo, está doendo. Ele falou: Zacarias, por que você faz isso? Aí ele falou assim: é porque quando eu tiro o sapato apertado dá um alívio. Irmãos, as provações de Deus, elas nos moem, mas quando Deus nos livra dá um alívio.
e nós entendemos que Deus nos conduziu, e nós entendemos que a dor causada por Deus traz um alívio depois, e Ele mostra que Ele é Deus e que nós somos nada. É por isso que o reino de Deus é estranho. Nós sentimos prazer nas dores, nós sentimos prazer na tribulação, nós sentimos alegria em sermos provados, conforme Tiago diz, e Jesus diz: quando vocês forem perseguidos por amor do meu nome, exultai. E Paulo diz lá em Filipenses que a graça foi dada a nós não apenas para crermos, ou seja, crer apenas não é graça, mas ele diz assim: mas também foi concedido a nós a graça de padecermos por Cristo Jesus. Esse é o reino de Deus, irmãos. Então louve a Deus se você passa por provações, louve a Deus se você está sendo perseguido por ser achado fiel, louve a Deus porque Deus, irmãos, nos purifica por meio das provações. E Paulo diz lá em Romanos 8, que com Ele nós sofremos, porque, irmãos, Deus está completando os sofrimentos de Cristo em nós. Há um livro de John Piper chamado O Sorriso Escondido de Deus, é um ótimo livro para comprar, Sorriso Escondido de Deus, da Vida Nova. E a série continua com, acho que continuando o sofrimento de Cristo, é um negócio assim, eu tenho também, é muito bom. Ele vai trazer a história de homens que foram esmagados por Deus, e eu entendo assim, irmão, quando você pega uma azeitona, você sabia que você não pode pegar a azeitona do pé e comer, né? Porque ela amarra a boca, ela tem que ser tratada. Algumas colocam-se no vidro, não é assim? Conserva. Você só come porque ela foi tratada, porque se você comer do pé, a tua boca vai amarrar, vai ficar aquela coisa estranha. Mas quando você compra no vidro, ela é barato, não é não? Ela é barato. Agora, o produto mais caro da azeitona é o quê? O azeite. E para se extrair o melhor da azeitona, faz-se o quê? Esmaga-se a azeitona. Então, louvado seja Deus, porque essa é uma azeitona sendo esmagada a fim de ser feito azeite na obra de Deus. E é isso que Jesus fala, que aqueles que são humilhados, eles serão exaltados por Deus e não pelos homens. Aí Jesus começa a lançar então as condenações, os julgamentos dos fariseus. Ele começa: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ele continua no verso 16: ai de vós, guias cegos. No verso 17, insensatos e cegos. Verso 19, cegos. Verso 22, e quem jurar pelo céu, ele vai falar sobre juramento, que eles colocavam juramento nas coisas, mais importante as coisas do que Deus que santifica. E no verso 28 é dito assim, 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e toda imundícia. Quando Jesus fala de sepulcros caiados, na Páscoa, aqui precedendo a Páscoa, então havia peregrinações dos judeus chegando até Jerusalém para participarem da Páscoa, e no caminho tinha muitos túmulos por onde eles passavam, e esses túmulos, quando era chegada a época da Páscoa, eles caiavam, ou seja, usava o cal, a fim de que o túmulo por fora ficasse bonito e apresentável. Então os peregrinos passavam pela estrada, e quando olhavam os túmulos, eles falavam assim: olha, está bonito os túmulos. Mas se você abrisse um túmulo, o que você encontrava lá? Carne podre, ossos, cabelos, imundícia, vermes. E ele diz assim: vocês são sepulcros caiados, por fora parece até belo, mas por dentro está cheio de podridão. Olha como Jesus trata severamente os fariseus e escribas. Ele chama de hipócritas, chama de raça de víboras depois. E no verso número 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas.
Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus está dizendo assim: os fariseus pegavam os túmulos dos servos de Deus do passado e eles adornavam, criavam possivelmente mausoléus, dizendo: aqui tem um profeta. E Jesus diz assim para eles: vocês dizem no coração de vocês que se vocês tivessem vivido no tempo de vossos pais, vocês jamais deixariam esses profetas serem mortos. Mas Jesus usa isso aí dizendo que eles são filhos de assassinos, portanto serão também assassinos. Os pais deles mataram os profetas, e quando nós vemos a história, por exemplo, de Jeremias, 40 anos pregando o evangelho, pregando o reino de Deus, pregando arrependimento, dizendo para o povo: volta para o Senhor, volta para o Senhor. Jeremias foi lançado na cisterna. O chefe da casa do Senhor, quando Jeremias o confronta com a palavra de Deus, ele dá uma bufetada na cara de Jeremias. Irmãos, esse homem bateu na boca de Deus. E Jeremias foi morto. Não apenas Jeremias, Isaías, a tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio dentro de um tronco, e Hebreus possivelmente é o texto que nos ajuda, conforme a tradição judaica. Outros profetas foram mortos, e Jesus vai dizer que aqueles fariseus da época de Cristo mesmo, vai dizer que eles serão os assassinos do profeta, conforme Deuteronômio 18, quando Moisés diz assim: no meio de ti será levantado um profeta, a ele ouvirás, porque Jesus era o quê? Profeta, sacerdote e rei. E quem iria condenar Jesus Cristo? Os fariseus. Olha como Jesus trabalha. Vocês estão dizendo que se vocês vivessem lá na época, vocês não matariam os profetas. Jesus está dizendo: vocês vão matar o profeta dos profetas. Olha como Jesus Cristo trabalha. E aí ele diz assim: enchei vós, o verso 32, pois a medida de vossos pais. Sabe o que Cristo está fazendo, irmãos? Isso me impressiona, como Cristo é. Ele fala assim, vamos supor, pegar esse cálice que colocaram de propósito mesmo, porque eu ia usar ele. Jesus está dizendo assim: os seus pais encheram o cálice da ira de Deus até aqui. E Jesus dá uma ordem para ele: enchei a vossa medida. Jesus está dizendo assim: encham o cálice da ira de Deus, a fim de que seja derramado contra vós. Jesus está dizendo: vocês vão encher o cálice, vocês vão chegar na medida exata, para que a ira de Deus seja derramada. E ele continua dizendo: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. Olha Jesus falando o que ia acontecer com os discípulos. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, agora olha o verso 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Jesus diz que Abel era profeta. Quem matou Abel? Caim era o que dele? Irmão é o que? Família. Quem iria acusar o Messias? Seu próprio povo. E Jesus, ele vai dizer que a ira de Deus vai ser derramada sobre eles, não apenas pela morte dele, pela morte dos apóstolos que viriam após ele, mas diz que o sangue do justo Abel iria cair sobre eles. Até Zacarias, há várias interpretações de quem é o Zacarias, mas eu fico com uma que diz o seguinte: o cânon hebraico é fechado com crônicas, e em crônicas nós temos ali um Zacarias que foi morto pelos judeus. O que Jesus então está dizendo? Ele está dizendo que todos os profetas do Antigo Testamento que foram assassinados pelos judeus, o sangue destes homens serão requeridos deles também. Ou seja, todos os profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento será requerido o sangue deles, desses homens escribas e fariseus hipócritas. Essa é a condenação que Cristo levanta contra eles. E ele vai continuar dizendo: para que sobre vós, verso 35, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias,
a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Quando nós olhamos o capítulo 23 de Mateus, nós ficamos horrorizados, e devemos ficar horrorizados. Porque aqui dentro nós podemos ter escribas e fariseus. Irmãos, aqueles que mais perseguiram Jesus Cristo foram os religiosos. Aqueles que mais ficaram no encalço, ou melhor, eles somente ficaram no encalço, e eles denunciavam Jesus ao império, dizendo o seguinte: olha, existe um homem que está dizendo que é rei. Essa é a acusação. E eles aproveitavam isso aí para dizer: olha, ele está indo contra César. Então Jesus, ele derrama 8 ai de vós, julgamento contra estes que lutam contra o reino de Deus. E eles lutam tanto contra o reino de Deus, que eles fecham as portas do reino, e Jesus fala: vocês são capazes de atravessar os mares, a fim de fazer um prosélito, um judeu, e vocês tornam ele 2 vezes filhos de quem? Do inferno. E vocês colocam jugos, fardos pesados para que os homens carreguem, mas vocês mesmo nem com o dedo quer mover o fardo que vocês colocam às outras pessoas. Olha como é o jugo do mundo. Olha como é o jugo da religiosidade. Olha como é o jugo das seitas que existem por aí. E esse dia eu estava pensando, irmãos, uma coisa interessante. Quando você, por exemplo, olha aí Buda, outras seitas que sejam, vocês já prestaram atenção que quem deve servir àqueles deuses são os homens, e esses deuses devem ser carregados pelos homens? Viram isso ou não? Não é assim? Todas as seitas são os homens que servem os deuses, carregando os deuses, não é assim? Mas a Bíblia diz que quem carrega o nosso fardo dia a dia? Deus. O mundo está cansado, irmãos. As pessoas estão cansadas de serem obrigadas a carregar as divindades que eles criam, mas nós não. Isaías 64 me traz tanto alívio, porque diz assim, que desde a antiguidade nunca se ouviu e nem se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, irmãos. Olha só o que Isaías traz revelado de Deus. Vai dizer que o nosso trabalho é descansar em Deus, e a religiosidade coloca fardos pesados sobre as pessoas. E eu sei que pode ter alguém aqui nessa noite que está cansado, que está tentando pelas suas próprias mãos alcançar o favor de Deus, pelo moralismo, está tentando vir à igreja. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim: olha, eu vou para a igreja quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de ir para baile, quando eu parar... Não tem que parar, vai para a igreja, vai ouvir o evangelho, começa a ler a Bíblia, e Deus vai trabalhar em você. Não é você que se reforma, mas é Deus que restaura, é Deus quem troca o coração. Olha a diferença, irmãos, do evangelho, do cristianismo para todas as seitas. Todas as outras seitas, os homens têm que se matar, os homens têm que andar de joelho pontes, os homens têm que carregar santos. Aqui em Trindade tem aí, eu não sei como chama o negócio aí, mas o pessoal tem que andar não sei quantos quilômetros, tem que carregar as coisas, tem que carregar a cruz, e isso, irmãos, acumula condenação mais ainda para eles. E o evangelho diz que nós devemos colocar nossa esperança em Cristo Jesus, porque Ele fez a obra. O evangelho, o cristianismo não é o que eu posso fazer, ou o que eu fiz, ou o que eu faço, mas é o que Cristo fez por mim, e uma vez por todas, conforme Hebreus, a perfeição de Cristo. Mas mesmo assim, Jesus trazendo uma palavra de julgamento para os escribas e fariseus, irmãos. No verso 37, Jesus lamenta. Irmãos, eu fico assim. O amor de Cristo, conforme lá 1 Coríntios 5,14, diz assim, Paulo diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Porque Jesus acaba de repreender os fariseus, Jesus acaba de lançar as condenações, os julgamentos, e no verso 37, irmãos, ele diz o que? Jerusalém,
Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eu fico impressionado porque Jesus, desde toda a eternidade, inclusive ele decretou que Judas seria o traidor, mas seria culpado porque temos a responsabilidade humana. Conforme a Bíblia diz, ele foi entregue segundo determinado desígnio de quem? De Deus, mas ai daquele por quem ele foi entregue, ao mesmo tempo que é soberania e responsabilidade humana. Mas deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Jesus, irmãos, sabia desde a eternidade que a igreja seria esse monte de porra aqui? Sabia ou não sabia? Mas desde toda a eternidade Jesus sabia que Judas seria o traidor. Então a pergunta que eu faço para vocês, as perguntas que eu faço são as seguintes: algum dia Judas deixou de participar dos milagres de Cristo? Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, Jesus deu para Judas também ou não deu? Deu. Quando Jesus, ele opera as maravilhas, acalma a tempestade, Judas vê também ou não vê? Quando ele opera os milagres dos cegos tendo vista, os coxos andando, Judas vê isso ou não vê? Vê. O amor de Cristo nos constrange, então até certa medida, entendam o que eu vou dizer, até certa medida, dentro da criação, Jesus amou Judas. Não é o amor para a salvação, mas no cuidado, Jesus ainda assim cuida dele. Jesus, sendo rei, sendo Senhor, e que seria traído por ele, ainda assim faz com que ele durma do seu lado. Então o amor de Cristo nos constrange, meus irmãos, porque ele chega diante de Jerusalém, a cidade que o negou, e ele, irmão, lamenta porque Jerusalém não quis, ele lamenta porque eles negaram a salvação dos judeus, que é o Senhor Jesus Cristo. E a figura que Jesus usa é uma figura simples do campo, que eles sabiam que era aquilo. E quem já morou em sítio, em chácara, sabe qual é a figura que ele usa, que é a galinha. Minha avó morava em chácara e tinha galinha, meu pai também criava galinha no fundo do quintal. Mas o que chama atenção aqui na figura que ele usa, é que ele diz assim, ele vai falar: assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, eu quis ajuntar vocês. Por que ele usa isso? A galinha, ela tem um senso, dado por Deus, obviamente, assim como outros animais, mas o interessante da galinha é quando ela tem os seus pintainhos ali, ficam tudo ao redor dela, e, né, lá, pipipi, tá, você entende, vai fazer aquele negócio lá. Mas quando a galinha percebe, no senso dela, que o tempo mudou, e que vai haver um grande temporal, uma grande ventania, quando mudou alguma coisa do tempo, pode perceber, a galinha começa a cacarejar de uma maneira diferente. E o que os pintinhos fazem? Vão todos para debaixo das asas. Uma outra realidade que acontece com a galinha, a gente fez uma entrevista com a galinha, né? Perguntei isso aí. Mas é quando ela percebe que é um gavião, e olha que o gavião está lá em cima, é um corintiano lá em cima. Quando percebe que há um gavião lá em cima, uma ave de rapina, que seja uma outra ave, sei lá, que está lá, um carcará, alguma coisa assim. Quando ela percebe que há perigo lá em cima, o que ela faz? Cacareja e os pintinhos correm para debaixo dela. Jesus está dizendo assim para Jerusalém: os animaizinhos que são irracionais, quando ouvem a voz da galinha, vamos pensar que é a voz, eles não ficam questionando, eles entendem que aquele cacarejo significa que um grande perigo há de vir. E todos os pintainhos correm para debaixo das asas da sua mãe, porque confiam na palavra de quem? Da sua mãe. E Jesus está dizendo: eu estou alertando vocês, e vocês não correm para debaixo das minhas asas.
Nós dissemos, acho que foi ontem ou hoje, olha que coisa impressionante. Quando a gente bate o carro, quando alguém bate na gente, quando a gente perde um dinheiro, ou quando a nossa carteira é furtada igual a minha foi, no mesmo mês a minha carteira foi furtada e bateram no meu carro que eu tinha tirado fazia 3 meses da concessionária, e o cara fugiu. Irmãos, às vezes nós nos entristecemos muito mais pelas coisas, e isso nos causa muito mais medo, pavor, do que sabermos que a ira de Deus está à porta. Nós nos entristecemos e nós achamos ruim quando perdemos o emprego, mas nós muitas vezes temos o nosso coração duro porque nós não entendemos e nós não queremos entender que Deus é um Deus de justiça, é um Deus de ira, meus irmãos. A Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus vai pegar o ímpio e afiar a sua espada, Salmo 7, e Deus vai traspassar o ímpio. A Bíblia diz em Salmo 2, quando os governantes se levantam contra um ungido de Deus que é Jesus Cristo, eles acham que vão conseguir vencer o império de Cristo, soldados de Cristo, e eles começam a querer zombar de Deus. Salmo 2 diz que Deus está nas alturas e Deus zomba deles, e Deus ri deles, e Deus está preso a enfiar a espada deles contra aqueles que não creem. Você sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Deus está dizendo o seguinte, meu irmão: cuidado com o teu pecado. Você não pode vencer o teu pecado, você não pode sozinho lutar contra o teu pecado, você não pode lutar contra o teu orgulho, você não pode enfrentar Satanás, você não pode enfrentar os fariseus, você não pode enfrentar a religiosidade, você não consegue conquistar a salvação pelas suas próprias mãos. E Jesus continua dizendo, porque ele vai falar, irmãos, quando ele fala sobre o grande perigo, ele acabou de falar o quê? Julgamento. Ai de vós, ai de vós. Então ele está dizendo que Deus está vindo com o cálice cheio, e Apocalipse diz que o cálice está cheio, e esse cálice é o cálice da ira do Cordeiro, que será derramado. Em Malaquias diz: o dia do Senhor. Outros profetas falam: o grande dia terrível do Senhor está por vir, e vocês não ouvem a minha voz, e vocês não correm para debaixo das minhas asas, vocês não podem se libertar, mas eu estou com as asas abertas, e eu estou gritando para vocês, eu estou chamando vocês, e vocês não correm para debaixo das minhas asas. Nós temos mais medo de perder o emprego do que de pecar contra Deus. Nós temos mais medo de perder dinheiro do que pecar contra Deus. Nós temos mais medo de chegar atrasado no trabalho do que na igreja. Nós temos mais medo de não cumprir algo no emprego do que aqui, para a honra e glória de Deus. Os pintinhos correm, mas você não. Você é pior do que um pintinho. Você é pior do que um jumento. Porque a Isaías diz que o boi conhece o seu possuidor, e a jumenta também conhece a sua possuidora, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não quer se relacionar, o meu povo não quer salvação. E meus irmãos, a grande diferença da voz do diabo para a voz de Deus é essa: o diabo chega para você e diz: você é um pecador, você é um miserável, você não pode conquistar Deus, você badernou, agora você vem para a igreja, santarrão, você pecou contra a igreja, você pecou contra os líderes da igreja, você pecou contra o irmão e agora quer ser santo. E o diabo fala: você está condenado, rapaz. Mas a voz de Deus diz: você pecou contra mim, você merece a ira minha e você merece isso, mas se você se converter de todo o vosso coração, se você me buscar de todo o vosso coração, se você se humilhar, se você buscar e clamar a mim, eu sararei a sua terra, abençoarei, restaurarei, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que eles sejam vermelhos, ainda que eles sejam horríveis, eu vos sarar. E João diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, lembre-se, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que nos purifica de toda injustiça. Meus irmãos, a voz de Deus é aquela que traz mesmo condenação, dizendo: nós merecemos a condenação, mas a mesma voz de Deus diz assim: o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que Deus está falando ao coração de você nessa noite, para que você corra debaixo das asas do Pai, para que você se achegue, meus irmãos.
Romanos capítulo 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? E ele continua dizendo que todas as coisas cooperam, o Espírito intercede, o Filho está à direita de Deus Pai, e todas as coisas cooperam para o bem, porque nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjos presentes, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus, que não está em nós em primeiro lugar, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, logo o amor do Pai é eterno sobre a nossa vida. Se você é filho de Deus e você está em pecado, corra para debaixo das asas do Pai. Corra antes que a ira de Deus seja derramada. Que Deus amoleça o seu coração, que você corra, que você faça igual os pintainhos, não duvide do que nós pregamos para vocês. Porque primeiro Deus esmaga nós, pastores. Deus moe a nossa vida, para que nós venhamos a dizer para vocês que o pecado é algo muito sério. E nós empurramos o nosso pecado com a barriga. Jesus fala depois de 8 ai. Eu quis ajuntar vocês. Mas como saber, meu irmão? Como saber se de fato Deus vai me ouvir? Aí eu volto para Mateus 11, que para mim é o texto assim que completa o 23, na minha perspectiva. Porque olha só que coisa maravilhosa, Mateus 11, que ligação que a gente tem aqui. Mateus 11, a partir do 25, que Jesus vai exaltar Deus, ele vai exultar Deus no Espírito, vai exclamar. O verso 25 de Mateus 11, ele diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Olha só, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas você pergunta para mim, pastor, como saber? Aí o verso 28 vai mostrar se você está recebendo a revelação de Deus. Que o verso 28 vai trazer a nossa responsabilidade. E ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem vai vir? Aquele a quem o Pai, a quem o Filho revelou o Pai. Então, se Deus está falando ao teu coração, e se você está mesmo de fato sentindo o perigo de Deus, e você está cansado, não cansado do emprego, não tem nada a ver cansado do emprego. Tem gente que prega isso aqui e fala assim: vem para essa igreja porque está cansado, aí Jesus vai aliviar. Não, vai aliviar quando o banco? Não é isso. É cansado de você mesmo. A nossa vida cansa. Eu estou cansado de mim mesmo, eu estou cansado da religiosidade, eu estou cansado de tentar pelas minhas próprias mãos. É a canseira de buscar o reino de Deus pelas suas próprias mãos. É a decepção de ver que você não consegue chegar-se a Deus. Mas Deus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Olha só: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Ó alma tribulada, vem para Jesus. Manso e suave, Jesus convidando: vem já, ó pecador, vem já. Eu gosto daquele hino, acho que é 73 também, que fala assim: Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa eu mereci. Ó, dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou. Acho que é aí no 73 ou 74, 53 foi revelado aqui. E olha só o que ele diz, verso 30: porque o meu jugo é, e o meu fardo é, como que era o fardo dos fariseus? Pesado. Meu irmão, se a tua alma está pesada, se o teu fardo está pesado, é porque você está seguindo o conselho de religiosos ou o seu próprio conselho. Porque quando nós estamos sob as asas do Cordeiro, o jugo se torna leve. Não significa que não teremos provações e tribulações, mas nós acharemos descanso para a nossa alma.
É interessante o crente que tem uma vida piedosa e que lê a palavra, e que ora, e que busca trabalhar no reino de Deus, evangeliza, é o cara que mais sofre provação, é ou não é? Quanto mais próximo de Deus, mais provação. Isso é fato. Mas é impressionante, porque daí eu lembro do hino 108, se paz a mais doce, se dor a mais forte, tu me faz saber que feliz com Jesus sempre sou, embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, que feliz com Jesus sempre sou. Aí ele fala assim que ele pagou o preço cabal, ou seja, a alegria dele foi que Cristo salvou. E quem escreveu esse hino foi Spafford, era um presbiteriano que amava ajudar missões, era um advogado extremamente rico. Primeiramente em Chicago, ele adquiriu muitas posses, e Chicago era toda construída em 1800 e pouco de madeira. Houve o grande incêndio de Chicago, ele perdeu quase todos os seus bens, depois perdeu um filho de 2 anos, e depois quando ele manda a família para a Europa, ele perde 4 filhas no naufrágio, e é o único hino da vida que ele escreve: sou feliz com Jesus. E como termina o hino? A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar para os céus, para junto com os santos adorar a Deus. Ó irmão, isso é paz de alma. E que paz é essa? Romanos capítulo 5, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus, irmão. O mundo pode estar em guerra comigo, minha casa pode cair, posso perder o emprego, posso perder tudo, mas eu estou em paz com o soberano, eu estou em paz com aquele que sabe todas as coisas, eu estou em paz com aquele que sabe minhas necessidades, eu estou em paz com aquele que vai me levar para morar junto com ele. E tem um cântico americano, I can only imagine, um negócio assim, eu só posso imaginar. Esse cântico ele fala assim: eu só posso imaginar como vai ser o último dia. E ele continua cantando dizendo assim: eu não sei se quando eu ver Jesus eu vou cair de joelho e eu vou chorar de alegria, eu não sei se eu vou pular nos braços dele, eu não sei se eu vou ficar em santa reverência. Mas meu irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês. Desde 96, quando Deus me chamou, a coisa que eu mais anseio na vida é ver meu Salvador. E nós vamos ver as feridas do Salvador, e eu quero tocar nas feridas do Salvador, eu quero abraçar o meu Salvador, e eu quero beijar o meu Salvador. Eu não sei de fato qual vai ser a minha reação, mas vai acontecer uma grande explosão de reverência e alegria ao mesmo tempo. Qual é o teu anseio, pecador miserável? É ver o seu Salvador, ou é ver os seus problemas aqui libertos? Jesus está dizendo: vem para debaixo das minhas asas, porque você não pode, mas eu já venci o mundo. Vem para debaixo das minhas asas, porque o último inimigo a ser vencido, Coríntios 15, é a morte veio com o seu aguilhão, mas Paulo diz: mas Cristo matou a morte, e John Owen diz: a morte da morte na morte de Cristo. Irmãos, acabou o sermão. Eu gostaria que os irmãos levassem a sério. Isso não é convite, isso é ordem. Às vezes nós pregamos o evangelho de Jesus assim: ó, você tem que crer, né? Não, precisa crer. Crer em Jesus é ordem, e aqueles que desobedecem essa ordem vão cair, vão tomar o cálice da ira do Cordeiro. Mas aqueles que se achegarem debaixo das asas do Cordeiro, irmãos, ele já tomou o cálice da ira por nós. Antigo Testamento, Êxodo, quando o povo é liberto, a última praga, a morte dos primogênitos, e Deus diz assim para Moisés: manda o povo matar lá o cordeiro, pega o sangue e vai aspergir nos umbrais das portas, não é assim? Quando você continua lendo o relato, o povo foi salvo porque era bom? Era um povo bom ou um povo rebelde? Rebelde, extremamente rebelde, igual você, na grande maioria das vezes. Quando eles colocam o sangue, muita gente duvidou. É que a Bíblia não relata, mas muita gente duvidou. Besteira, vai sujar a porta, rapaz, não vai acontecer nada com a gente não. É igual você nessa noite, você pode estar pensando assim: esse pastor está louco, ele grita muito, é bobo, perdeu até a voz. Bem feito. Você pode estar tentando zombar de Deus, mas a Bíblia diz que Deus não se zomba. Quando o anjo da destruição desceu,
O que aconteceu nas portas onde o sangue foi visto pelo anjo? Desviou, passou por cima. Essa é a Páscoa do Senhor. Então significa que se você de fato se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, a ira de Deus não te atinge. Sabe por quê? Porque o sangue do justo foi derramado por vós. Então, irmãos, toda a glória, toda a honra seja dada ao Cordeiro. E eu quero terminar com Apocalipse 5, que para mim é um texto, toda a palavra de Deus é formidável. Nós poderíamos ler todo o capítulo 5, capítulo 4 também, mas vamos ler o capítulo 5, do verso 11 ao verso 14, e vai ser o nosso encerramento aqui, pelo menos do meu sermão. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 11, diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Vamos ler junto? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, que Deus abençoe o seu coração. Se esconda nas asas do Filho do Deus vivo. Amém. Que eterno amor. Ó Deus, que amor que nos constrange, ó Pai. O amor, ó Deus Pai, incondicional. Um amor, ó Deus Pai, que não espera nada em troca. Uma porque nós não podemos dar, e outra, ó Deus Pai, porque tudo que temos e somos vem do Senhor, ó Pai. Até mesmo a fé, ó Deus, foi colocada em nós pelo Senhor. O arrependimento foi colocado, Deus Pai, pelo Espírito Santo. A revelação da Escritura, Deus Pai, foi dada pelo Espírito do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus Pai, porque o Senhor, ó Pai, se revelou a nós. E nós te agradecemos, ó Deus Pai, porque essa igreja tem eleitos do Senhor. É o teu povo que se chama pelo teu nome, ó Deus Pai. É o teu povo que está, ó Deus Pai, disposto a se arrepender. É o teu povo, ó Deus Pai, ao qual o Senhor falou nesse final de semana, Deus. Ó Deus, e nós sabemos que convém que o teu nome cresça. Convém, ó Deus Pai, que Jesus seja proclamado, Deus, e o nosso nome, Pai, seja esquecido. Convém, ó Deus Pai, que o reino seja proclamado e o templo nosso esquecido. Convém, ó Deus Pai, que as pessoas enxerguem em nós Jesus Cristo, ó Pai. Guarda, Deus, o rebanho do Senhor. Guarda, Senhor Deus, os líderes da igreja. Que eles amem ao Senhor acima de tudo, acima da esposa, acima dos filhos, acima da família, acima do emprego. Deus, que o pastor da igreja, Deus Pai, ame ao Senhor como Pedro amou, como o apóstolo Paulo amou. Que nós venhamos a nos desgastar, ó Deus Pai, por amor do Senhor em primeiro lugar. E também, ó Deus Pai, como consequência, que nós amemos a igreja do Deus vivo. Que nós amemos como a esposa, a noiva do Senhor, ó Pai, a qual, ó Deus, o Senhor vai santificar até o último dia, ó Pai. Ó Deus, guarda esse povo, Pai, em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, o ensino do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós e sobre todo o rebanho de Deus. Amém.